Depois de cruzar mais de 10.000 quilômetros partindo de São Petersburgo, na Rússia, a expedição Meio Mundo em Trem finalmente chega a Xi'an, a antiga capital da China. Essa cidade histórica foi o destino final de mercadores que percorriam a lendária Rota da Seda, trazendo riquezas e culturas de todo o mundo. Xi'an nos recebe com sua grandiosidade, o icônico exército de terracota, sua imponente muralha, as tradicionais torres do sino e dos tambores e o vibrante bairro muçulmano, onde a história e a diversidade cultural ganham vida. Bem-vindos a um lugar onde o passado milenar se encontra com o presente. Lembro de uma vez que eu viajei na Índia e passei apuro porque eu peguei a terceira classe. Fiquei na cama aqui de cima do treliche e não tinha lugar pra mim pôr a minha mochila. Eu tive que dormir abraçado com a minha mochila numa caminha dessa. Pois aqui na China a coisa é muito parecida. A diferença é que tem lençol e tem lugar, por sorte, aqui pra colocar a mochila, porque senão eu tava fodido. Mas é a primeira vez que eu pego um terceira classe ou segunda classe aqui na China. Não sei agora como que fica a classificação, porque aqui muda um pouquinho, mas o piorzinho deles, essa é a primeira vez que eu pego. E tá tranquilo, tá tranquilo. É uma viagem aí desde as 9 da noite até as 7 da manhã. Então tem bastante tempo pra dormir. Não viram os vídeos da Índia? Vejam nesse link aqui. Se vocês não viram os vídeos da Transiberiana, vejam nesse segundo card aqui. Porque eu falo muito desses trens, de todos eles, de todas as categorias. E esse aqui é mais uma nova descoberta. Veja, são 2 triliches e aqui não tá fechado, tá vendo? Essa é a diferença. Para a classe superior a essa, são 2 beliches e essa parte aqui ela é fechada com uma portinha. Mas uma coisa que eu notei nesse trem aqui é que ele não tem uma luz individual e não tem tomada. Então, se vocês tiverem que viajar por bastante tempo e tiverem que carregar alguma coisa, é melhor ter um power bank. Meus pés ficam para fora da cama. Acho que foi feito pra pequenez. Entendeu? Trocadilho, né? Enfim, cara, tô arrebentado. Eu vou dormir, espero que eles apaguem a luz e nos vemos amanhã em Xi'an. Bom dia, mochileiro. Ai, cheio de camela no olho aqui. São umas 7h30 da manhã, tô chegando em Xi'an. O trem atrasou uns 15 ou 20 minutos. Mas tá tudo em ordem. Ai, vamos ver o que eu faço. Acho que eu vou pro meu hostel primeiro. Deixo minha bagagem e depois vou começar a explorar a cidade. Xi'an, localizada no noroeste da China, é uma cidade rica em história e cultura, considerada o berço da civilização chinesa. Foi a antiga capital de 13 dinastias e marca o ponto de partida ou de chegada da lendária Rota da Seda. Nos dias atuais, Xi'an é famosa pelo icônico exército de terracota, um dos maiores achados arqueológicos do mundo, além da sua muralha bem preservada, templos históricos e o vibrante bairro muçulmano. Combinando tradições milenárias e modernidade, a cidade oferece uma experiência única que conecta o passado e o presente. Bem, mochileiro, sem enrolação, acabei de deixar minha mochila no meu hostel, não me deixaram tomar banho, não me deixaram trocar de roupa, não me deixaram fazer nada, só deixar a mochila lá. Mas tá valendo, tamo fedidinho, mas não tem problema. Eu tô indo agora pra ver a principal atração de Xi'an, vou começar pelo mais forte, que são, quem sabe, uma das principais atrações da China, junto com a muralha, que é o exército de terracota. E também vou mostrar pra vocês, igual eu fiz com a muralha da China, como chegar lá com o transporte público. Na verdade é muito fácil, só tem que ir até a estação e da estação pegar outro ônibus. Então agora eu tô indo pra estação e daqui a pouco eu já te mostro qual é o ônibus que tem que pegar pra ir da estação lá pro lugar. Quando chegar na estação de trem de Xi'an, você procura pelo ônibus 306. Aqui tem um monte de ônibus que vão para vários lugares da cidade. Tem 2 pontos de informação bem acessíveis. Você vai nos pontos de informação e pergunta onde está o 306. E vai ter uma fila
e aí é o ônibus que te leva pro exército de terracota. Dá mais ou menos 1 hora. Inclusive a muralha tá aqui do lado, é bem facinho de se localizar. O bilhete custou 7 yuan. Fiquei meio que de cara com essas coisas aqui na China, porque, tipo, o bilhete da muralha foi 12 yuan. Aqui foi 7, tipo, isso aqui dá 3 reais. O da muralha dava 5 reais. Um transporte de 1 hora e pouco, sabe? Sei lá, achei barato. É o seguinte, depois que tu passa pela entrada da bilheteria, tu tem a opção de pagar 5 yuans e ir de carro elétrico, que é aquela fila que tem ali, ou caminhar 15 minutinhos subindo por aqui. Eu acho que com a demora da fila, eu chego antes caminhando. Vamos lá. A entrada custou 150 yuans, foi a coisa mais cara que eu paguei aqui na China até agora. 3 vezes mais cara que a muralha. E se fosse em reais, daria aí uns 75 reais. Eu achei meio caro pra falar a verdade, mas eu acho que vai valer bastante a pena. Bem, pra quem ainda não sabe o que são os guerreiros de terracota, calma que eu já vou dizer, fiquem calmos aí. O que acontece aqui, esse sítio arqueológico, ele tem 3 fossas principais, 3 pontos de escavação, onde eles encontraram 3 grupos de guerreiros, um pequeno, um médio e um grande. O exército de terracota é um dos achados arqueológicos mais impressionantes do mundo, que fica localizado nos arredores da cidade de Xi'an. Trata-se de um vasto conjunto de esculturas de tamanho real, representando os soldados, cavalos e carruagens do exército do primeiro imperador da China. Essas figuras foram enterradas junto ao imperador com a crença de que o exército o protegeria na vida após a morte. Na verdade, o exército de terracota, ele pertence a um mausoléu. Tinha um imperador, que eles chamam de primeiro imperador da China, Qin Shi Huang, alguma coisa assim, esse nome que aparece na tela. Pois ele queria construir um mausoléu dele e também queria trazer com ele os seus mais de 7.000 soldados. Então ele resolveu criar essas estátuas de cerâmica representando cada um deles. Ao todo são 3 fossas que foram encontradas, 3 escavações como essa. Essa é a maior delas, é a Pichuan, a principal. Em 3 delas eles encontraram soldados. Nessa aqui é tão grande que eles fizeram essa estrutura de proteção, esse hangar, vamos dizer assim, para poder continuar as escavações e proteger todo esse material arqueológico. Essa é considerada a escavação arqueológica mais importante do século XX. Nada tão grande quanto isso foi encontrado no século XX. Deve fazer uns 40 e poucos anos que ela foi descoberta e desde o final dos anos 80 é patrimônio da Unesco. Talvez o que mais chame a atenção disso tudo é que essas estátuas realmente representam soldados de verdade, ou é o que pelo menos parece. Porque cada figura ela não se repete, não está feito em série. Cada um tem o seu detalhe, cada um foi feito de uma maneira, um diferente do outro. Ao total são quase 7.000 ou mais de 7.000 figuras diferentes, representando guerreiros e cavalos. O complexo arqueológico desse mausoléu, desse tal imperador ambicioso, ele também tem a tumba do imperador. Só que essa tumba, nunca ninguém entrou nela, porque quando esse imperador construiu a tumba dele, ele fez uma coisa cheia de coisas preciosas e riquezas, armadilhas, e colocou rios, ou pelo menos que dizem em antigos textos, rios de mercúrio. Então, quando eles começaram a fazer as escavações, fizeram algumas sondagens e realmente encontraram níveis de mercúrio 120 vezes maiores que o nível de mercúrio convencional que a gente encontra, sei lá, por aí. Então, ninguém ainda entrou nesse lugar. Dá pra visitar o lugar onde teoricamente está isso, fica uns 2 km aqui dos guerreiros, mas a parte mais interessante é essa aqui. Então, todo mundo vem pra cá. Cara, eu fico abismado com a quantidade de detalhes, com a precisão dessas estátuas. E só em saber que nenhuma delas se repete, que elas não são cada uma tem uma coisa diferente da outra, como se fossem oficiais de verdade, como se tivessem sido baseados num exército de verdade.
Algo incrível, fora do normal. O esforço desse imperador para criar isso é fora de série. Olha aqui, as primeiras filas aqui estão intactas ainda. Conseguiram escavar sem destruir nada, mas as filas mais de trás estão destruídas. As estátuas são ocas. A terracota, na verdade, cotto em italiano é cozido. Terracota seria algo como barro cozido, argila cozida. É o mesmo procedimento de um vaso, na verdade. Então eles têm as paredes, uma parede não muito grossa e o miolo vazio. Por isso que a gente vê alguns que estão sem braço, sem cabeça, porque na verdade é muito fácil de quebrar. Se derrubar, quebra. Não é uma pedra maciça. Então, possivelmente, inclusive com o próprio peso da terra, da lama, muitos deles tenham rompido, né? Enquanto outros conseguiram ficar mais preservados. Além dessa fossa aqui, que é a fossa principal, onde foram encontrados mais ou menos 6.000 soldados, e que agora tem mais ou menos 2.000, tem mais duas fossas, são duas menores. Vamos lá dar uma olhada nelas. Na segunda fossa, a segunda maior delas, a gente não consegue ver quase nada dos guerreiros. A gente vê alguma coisa quebrada no chão, a gente vê que a escavação foi feita, que tem coisas encontradas aqui, mas a gente não consegue ver os guerreiros em si. Mas a gente consegue ver 5 guerreiros intactos que estão distribuídos nas laterais da fossa, dentro de alguns vidros. Vamos ver se eu acho um deles. O nível de detalhes dos guerreiros do exército de terracota é absolutamente impressionante e revela a habilidade e o cuidado dos artesãos da dinastia Qin. Cada uma das figuras é única, com traços faciais distintos, penteados específicos e detalhes minuciosos nos trajes que refletem sua posição na hierarquia militar. Por exemplo, generais são representados com armaduras mais elaboradas e posturas imponentes, enquanto soldados de infantaria e arqueiros têm trajes mais simples, mas ainda assim ricamente detalhados. Aqui na terceira fossa, na verdade é a menor delas, eles achavam que isso fosse o quartel-general do exército, porque tem poucas pessoas e, na verdade, pelos uniformes, pelos formatos, seriam os generais, os oficiais de alto cargo do exército. Ao todo são entre 68 e 70 figuras, tanto de soldados como de cavalos. Dá uma olhada na profundidade, deve dar uns 5 metros de profundidade até o solo onde eles tinham sido realmente feitos. Bem, curti demais os guerreiros de terracota, na verdade era um dos momentos que eu tava mais esperando dessa viagem e na verdade achei mais massa do que eu imaginava. Pensei que eles não eram tão detalhados e pensei que eram bem menos, na verdade me surpreendeu bastante. Vamos voltar para Xi'an, porque estamos a 30 km de Xi'an, tá um calor infernal, mas tem mais coisas para ver em Xi'an e a gente não pode perder tempo. Fui! Eu achei Xi'an muito organizada, tudo muito limpo, não tem papel no chão, tem muitas árvores, tem bastante canteiro assim, verde entre as avenidas. Tem o mesmo tráfego caótico como tem nas grandes cidades, e claro que vai ter aqui na China também. Lembrei muito de Curitiba, na verdade. Se fosse associar com uma cidade do Brasil, seria Curitiba. As torres do sino e dos tambores são ícones culturais em muitas cidades chinesas, tradicionalmente usadas para marcar o tempo e servir como centros de comunicação. A torre do sino geralmente anunciava o amanhecer, enquanto a torre dos tambores marcava o anoitecer, criando um sistema diário de orientação para a população antes da invenção dos relógios modernos. Essas torres também desempenhavam papéis cerimoniais e estratégicos, como anunciar eventos importantes ou alertar sobre ataques. As torres do sino e dos tambores aqui de Xi'an
tem um papel muito importante na cidade. A Torre do Sino, ela tá bem no centro geográfico da cidade e sobreviveu por dinastias, por várias guerras, por fenômenos climáticos e tá aqui em pé até hoje. Ela não é só uma torre do sino que marca o horário, ela também já serviu de armazém, já serviu de ponto estratégico para ataque de inimigos que atacavam a cidade, já serviu de estação meteorológica, lugar para hastear bandeira, para dar aulas de pintura e de caligrafia, enfim, para uma série de coisas que não eram a função original dela. Para os naturais de Xi'an, que eu não sei como se chamam, os xiameses, vamos supor assim, ela realmente tem muita importância. O lugar que ela está construída hoje é mais ou menos a umas 2 quadras do lugar onde ela originariamente foi construída. Há uns 300 anos atrás, eles mudaram essa torre de lugar e usaram os mesmos materiais, simplesmente desencaixaram, desmontaram, trouxeram para o lugar que está agora e montaram outra vez. E vejam que ela é toda de madeira, as paredes são feitas de tijolos maciços. E vejam a perfeição dos encaixes das vigas nos pilares. Magnífica! Na atualidade, o sino já não se encontra aqui no alto da torre, mas em compensação isso nos dá espaço para apreciarmos com mais tranquilidade todas essas pinturas nas vigas e nos pilares dessa construção. Na parte de baixo da torre tem tipo um pequeno museu contando um pouco da história todos esses anos que a torre sobreviveu, para que ela serviu, várias fotos, vários documentos. Tá interessante, tem bastante coisa em inglês, tá bem legal, bem organizadinho. A Torre do Sino fica numa rotatória, na confluência entre 4 grandes avenidas. A entrada é por uma passagem subterrânea, tipo do metrô, que tem nas esquinas. Não vai querer atravessar a rua correndo que nem um louco, né? A Torre do Sino tem 36 metros de altura e a parte mais concorrida são as sacadas do alto do segundo andar, que tem aqui vistas das 4 principais avenidas aqui da parte de dentro da muralha. Aqui de cima também dá pra ver as torres dos tambores, que é aquele edifício que tá lá na frente, e aqui embaixo, nessa parte arborizada, é um shopping center. Já que eu tô falando também da Torre do Tambor, porque é impossível, elas trabalham juntas, vamos pra lá de uma vez então. Claro porque ela se chama a Torre do Tambor, né? Ou dos Tambores. Na verdade, as 2 torres, tanto essa dos tambores como aquela que a gente acabou de vir do sino, serviam para contar o tempo. Certamente eu não poderia estar fazendo isso, mas vamos ver. Caraca. Vamos parar que já vão me xingar. Oh, sorry. Viu? Falei, acabei de levar uma mijada. Mas ele deu um tchauzinho pra câmera, pelo menos. Como comentei, se vocês viram meu vídeo de Pequim, vocês sabem que tanto a Torre do Sino como a Torre dos Tambores servem para indicar a hora, né? No caso aqui de Xi'an, a Torre do Sino servia para indicar o amanhecer, enquanto a Torre dos Tambores indicava alguns períodos noturnos que haviam naquela época. Na verdade, a noite naquela época era dividida em 3 partes, das 7 às 10, das 10 à meia-noite e da meia-noite às 7, né? Então das 7 às 10 era o momento em que eles começavam a fechar os portões da cidade. Então eles davam o primeiro aviso dizendo que estavam fechando os portões. Das 10 à meia-noite era o momento que eles tinham de segurança, caso alguém ficasse para fora, alguém estivesse entrando. E da meia-noite às 7 era o horário em que ficavam fechados os portões e ninguém entrava e ninguém saía. Então a Torre dos Tambores servia para avisar esses períodos.
tocavam os tambores originalmente. Agora tem uma exposição de móveis chineses. Não sei se isso é permanente ou é temporário, eu acho que é permanente porque as plaquinhas são bem feitas. A arquitetura é muito parecida à arquitetura do interior da Bell Tower, só que é maior, né? Eu diria que tem pelo menos o dobro do tamanho da Bell Tower. E é muito bonito, é muito bem decorado, inclusive os móveis aqui, por mais que eu não seja aí um designer de interiores, muito bonitos os móveis. E o mais legal é que você tem umas vistas bem bonitas da sacada. Acho que eu achei o primeiro indício que me confirma que essa cidade é o final da Rota da Seda. Veja que nós temos aqui, em mandarim escrito em cima, o arco com pontas, muito típico da arquitetura do Oriente Médio. Depois a gente tem mandarim de volta e escrito assim, Halal Restaurante. O que é o Halal? O Halal é a comida seguindo os rituais do islamismo. Isso indica que tem alguma coisa do Islã aqui, mesmo no meio da China. Vamos descer ali e ver o que tem mais? Olha, se vocês estiverem procurando comida de rua, eu achei o lugar certo. Fica do lado da Torre do Tambor. É o início do bairro muçulmano. Sim, existe um bairro muçulmano aqui em Xi'an. O bairro muçulmano de Xi'an é um legado direto da interação cultural promovida pela Rota da Seda, uma vasta rede de rotas comerciais que conectava a China ao Oriente Médio, Pérsia, Ásia Central, África e Europa desde a antiguidade. Xi'an era o ponto de partida oriental dessa rota, tornando-se uma das cidades mais cosmopolitas do mundo na época. Comerciantes muçulmanos viajavam para Xi'an trazendo produtos como especiarias, seda, joias e tecidos finos. Esses comerciantes não apenas trocavam bens, mas também ideias, conhecimentos científicos, técnicas artísticas e práticas religiosas. Muitos desses viajantes decidiram se estabelecer em Xi'an, criando uma comunidade muçulmana que prosperou ao longo dos séculos. Bem discretamente, pouco a pouco eu vou vendo que tem mulheres usando o hijab, cobrindo os cabelos, dando um indício que realmente nós estamos entrando num bairro muçulmano em uma metrópole da China. Cara, é o cúmulo da mistura cultural. Cara, eu juro que eu não imaginava ver uma senhora com os olhos puxados, igual uma chinesa, usando uma roupa de muçulmana. É uma coisa que eu não imaginava. Sei lá, tipo, não, é muito bobeira da minha parte me impressionar com isso. Sei lá, não é que seja estranho, é simplesmente que eu não conseguia imaginar que havia essa combinação. Cara, esse mundo é incrível, cara. Esse mundo é incrível demais. As religiões que nós mais conhecemos, o cristianismo, o islamismo, o judaísmo, eles vieram aqui para a China por causa da Rota da Seda. A Rota da Seda, além de trazer novos produtos, novos costumes, novas culturas, trouxe também novas religiões. O budismo, que talvez seja a religião mais cultuada aqui na China, nasceu na Índia e veio parar aqui na China por causa disso, por causa dessa rota de comércio que ligava o Oriente ao Ocidente. E, cara, é a coisa mais interessante do mundo, você vê isso, você vê essa sociedade daqui, que é tão específica, que tem seus costumes tão diferentes dos nossos, tendo essa pontinha de mistura com outras sociedades do mundo. Pra mim essa é a melhor parte de viajar, de identificar essas diferentes culturas que você vê em outros lugares, num terceiro lugar, sabe? Fica meio confuso isso, né? Não importa, não importa. Cara, acabei de achar uma asa de galinha mais musculosa da minha vida. Sério, ele tem que usar anabolizante, dá uma olhada.
Cara, essa galinha tem mais bíceps que eu. Meu Deus, a galera não para de buzinar aqui. Todo mundo buzina nessa coisa. Olha lá, vai lá dentro da bike. Isso aqui é joelho de cordeiro. Cara, que lugar animal. Que lugar animal. É muito massa. Sabe o que eu lembrei daqui? Lembrei daquele mercado que eu fui lá em Pequim, das serpentes, das aranhas, da centopeia. Olha, vai dizer que os caranguejos não parecem aquilo. Mas eu não vou encarar um rodízio daquele de novo, não. Não por enquanto. Vou deixar um tempo aí de espera. Tamarindo. Eu ia falar assim, agora começou as bugigangas, aquelas coisas da China. Mas claro, tô na China, que eu não podia esperar outra coisa, né? Vocês sabem o que essas bandeirinhas têm todas em comum? A gente já passou por algumas delas. Que são todos países muçulmanos. Ou que tem uma grande parcela de muçulmanos. Essa é uma loja de especiarias do Oriente Médio. Veja que aqui, quem sabe, a gente até consiga ver coisas escritas em árabe. Aqui deve ser da Tailândia. Aqui, veja, tapeçarias. Eu não sei que valor tem essas pérolas aqui, mas o que eles estão fazendo aqui, ó, é lustrar as pérolas. Então eles têm esse vibrador aqui, colocam essa pedrinha, misturam com as pérolas, isso fica mexendo e vai ilustrando a superfície da pérola. No final ela fica assim, ó. Aqui, ó. Fico pensando, quantas dessas coisas que tem aqui que antes não eram costumes desse lugar e que se tornaram costumes desse lugar simplesmente porque houve esse comércio, esse escambo, né? E a mesma coisa, quantas coisas daqui foram parar lá na América e no Brasil porque houve esse intercâmbio. Ah, cara, isso é sensacional. Bem, lembram que eu falei que Xi'an estava dentro de uma muralha? Aqui está o esquema. Uma muralha que tem 14 quilômetros, somando os 4 lados. E a torre bem no centro é a torre do sino. Nós estamos no Portão Sul, acabei de subir. Olha que linda que é essa cidade iluminada durante a noite. É muito, muito bonito. Saca só esse hotel. Olha as avenidas. E olha essa torre da muralha. Meu, que coisa magnífica. Tá tendo uma apresentação que eu acho que é pra televisão, que ninguém consegue assistir. Um palácio iluminado e tipo, ninguém consegue entrar ali e ver. Só dá pra escutar a música e ver as luzes subindo. Todo mundo morrendo de curiosidade. Ai, que raiva. Pode ser que vocês
nem esteja me vendo direito, mas também não tem problema. Essa muralha aqui de Xi'an, ela é muito mais recente que a muralha da China e que a muralha que a gente viu lá em Pinjiao. Na verdade, ela também foi bem destruída e também foi bem reconstruída. Então, a cidade cresceu muito em volta dela. Eles fizeram túneis por baixo dela, fizeram lugares que transformaram um pedaço dela numa ponte. Mas ela ainda faz o trajeto principal, você consegue dar a volta completa nela. Ela também é muito maior, ela tem uns 12 metros de altura e aqui a parte de cima deve ter uns 15 de largura, pelo menos. Mas ela tá bem, é muito bonita, ela tá muito bem conservada. Tem várias torres como essas aqui, bem iluminadas durante a noite, aqueles faróis vermelhos iluminados. Você consegue alugar bicicletas para andar com as bicicletas aqui em cima. Agora à noite acho que não, mas durante o dia sim, certamente sim. E agora no verão fica aberta até a meia-noite, então o pessoal vem caminhar durante a noite, depois que baixou o sol já, que baixou bastante a temperatura, e vem dar uma caminhada. Tem algumas lojinhas também aqui, pouca coisa, mas tem. Enfim, um ambiente super legal, um ótimo lugar para terminar o dia e fechar com chave de ouro uma cidade dessas. Eu fecho o meu vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de Xi'an. Eu achei muito massa, os guerreiros de terracota foram animais. Quem caiu pela primeira vez num vídeo meu, saiba que essa é uma viagem que começou lá em São Petersburgo, na Rússia, vai acabar só em Hong Kong. Então tô vindo de trem desde a Rússia e vou até Hong Kong. Já estamos aí na China. E para acessar esse conteúdo desses vídeos que já foram postados e os futuros, usem esses cards que aparecem aí no alto. Por hoje seria isso, deixo minhas redes sociais aí, Facebook e Instagram. E um abraço, maior que o Atlântico. Na frente tem dois caras dormindo numa coisa, dá uma olhada nos pés deles. E cara, a hora que eu entrei aqui, era a atração principal. Tava todo mundo, num momento assim, todo mundo quieto, feito um círculo em volta de mim, me olhando. Eu sem saber o que fazer. 11, 12 horas de viagem pela frente, cara, não tem como nem esticar as pernas.